Fala, tranquilo, beleza? Vamos de mais uma questão do Enem 2017, prova azul, a questão número 47, falando um pouquinho sobre Declaração dos Direitos Humanos pela ONU em 1948 e qual a sua relação com cientistas, beleza? Então, vem comigo para mais uma questão aqui no canal. Após a Declaração Universal de Direitos Humanos pela ONU em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. Beleza? Então olha só o que o Enem está pedindo pra gente. Vamos lá, olha pra cá. A posição assumida pela Unesco, certo, a partir de 1948, foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais destacava-se o ou a. E aí, vamos lá. Letra A, o ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. Letra B, o desencadeamento da Guerra Fria e de novas verdades entre as nações. C, morte de milhões de soldados dos combatentes da Segunda Guerra Mundial. D, execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazista. Ou letra E, lançamentos de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. Bem, vamos lá. Porque olha só, a chave dessa questão porque ele tá pedindo para você no texto que você encontre acontecimentos então recentes. E ele tá falando pra gente aqui, ó, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, beleza? Pela ONU em 1948, no qual a Unesco vai fazer o seguinte, olha lá, vai publicar estudos de cientistas de todo mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero, aqui ó, humano, ok? E aí ele vai lá, ó. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. E aí, vamos lá, vamos entender o seguinte, tá? Essa questão da superioridade de um pelo outro, ele vai perpassar a história ali, pelo menos pra gente da moderna e contemporânea, por conta da questão das dominações, por exemplo. Quando a gente fala lá atrás, em Idade Moderna, expansão marítimo-comercial, da formação dos impérios coloniais europeus, você passa dessa superioridade ali do homem branco, mas muito ligado à questão da civilização por conta de um caráter religioso. Lembra? Você ia catequizar, você expandir a fé católica nesse chamado, entre aspas, novo mundo. Quando a gente tem ali por volta do século XVIII, final do século XVIII, ali por volta de 1800, Francis Galton, certo, que é primo do Charles Darwin, vai vir com uma ideia para usar na raça humana da questão de melhorar a espécie, certo? E aí a gente vai chamar isso de eugenia. Algumas ali experiências científicas de fato a tentar, nas palavras de quem defende essa política eugênica, melhorar a espécie humana. E aí automaticamente eliminando pretensos problemas, erros de genética, tá? Seria basicamente isso, ou seja, uma visão extremamente pré-conceituosa. Ou, por exemplo, ao longo do processo ali também do século XIX, quando você vai usar ali a teoria de Darwin, ou melhor, você vai distorcer a teoria de Darwin para criar a ideia de darwinismo social, certo? Vai ser muito utilizado pelos europeus como justificativa da missão civilizatória. Só que a questão está falando pra gente ali de algo recente a 1948. E se você olhar para as opções, tá? Olha só, olha para elas com calma, ó. Ataque feito pelos japoneses à base militar de Pearl Harbor. Guerra Fria, desencadeamento da Guerra Fria. Morte de milhões de soldados da Segunda Guerra Mundial. Execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Lançamento de bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. Ele já vai te dar uma cola ali. Porque o fato recente que ele está falando, de 48, o fato recente a 48, olhando para as opções, é exatamente a Segunda Guerra Mundial. E quando você pensa em Segunda Guerra Mundial, certo? Quando você joga essa Segunda Guerra Mundial, você vai lembrar logicamente do quê? Da ideia dos campos de concentração nazistas. E esses campos de concentração nazistas, no qual você vai perseguir, na verdade, qualquer um que teoricamente não seja da chamada raça ariana, certo? Aquela ideia daquela pureza racial defendida ali pela lógica hitlerista, vai estar dentro de campos de concentração. Estou falando de judeus, homossexuais, ciganos, comunistas, qualquer um que não faça parte dessa pureza automaticamente será
eliminado nos campos de concentração. Inclusive, um cientista, se é que a gente pode chamar de cientista, né? Ou médico, se é que a gente pode chamar de médico, então também, muito famoso, Mengele, é responsável, também conhecido como Doutor Morte, por várias experiências que ele chama de científica com esses prisioneiros dos campos de concentração. Desde a ideia de você dar a lógica de uma dieta rica em água salinizada salgada para ver a desidratação do ser humano, até a ideia de você injetar doença, querer costurar um no outro para tentar criar uma lógica da junção, as maiores barbaridades que você imaginar, em nome dessa pretensa ciência eugênica, muito defendida nos campos de concentração nazista. E aí, olha só, olhando para isso, vamos lembrar o que diz a questão pra gente, porque a única opção possível que fala dessa barbaridade, dessa ideia de uma doutrina racista, da ideia de você defender uma pureza em nome de uma raça sendo superior a outras, nesse caso, dessa história recente da questão, eu tô falando de nazismo e campos de concentração. E aí, matamos a questão, porque olha só pode ser pra gente a letra D. Aqui, ó, execução de judeus eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas, certo? E aí, lembra o que eu tô dizendo? É porque a questão fala de um fato recente a 45, eu tô em 48 com a Declaração Universal dos Direitos dos Homens pela ONU, certo? Mas se eu falar em questão de teorias racistas ao longo da história, se eu falar, por exemplo, de você ter sociedades que vão, teoricamente, desprezar membros da sociedade consideradas, entre aspas, de novo, defeituosas, eu posso voltar lá para Esparta, por exemplo, que executavam qualquer criança que não fosse poder servir a lógica da formação de um espartano, lá na Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, ou inclusive em N outros fatores, em N outras sociedades ao longo da nossa história. Beleza? Mais uma questão resolvida, questãozinha tranquila pra gente, falando um pouquinho de eugenia, um pouquinho de darwinismo social, missão civilizatória, revisando isso tudo e mais uma questão para nossa conta. Espero que goste, curta, se inscreva, participe do canal, divulgue. Vamos em frente levando cada vez mais história para cada vez mais pessoas aqui nesse nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo.